Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando o nosso programa semanal Momento Espírita. Este programa é produzido aqui pela USA Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira, e também pelo Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer o que é o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, nos orientando para de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui na Terra. Neste programa, Maíse Braga falará sobre o sofrimento. Este conteúdo faz parte do programa Encontro Fraterno da FEB TV. Estamos começando mais um programa Encontro Fraterno. Hoje muito felizes, recebendo pela primeira vez Maíse Braga, que é palestrante, nossa amiga espírita do Distrito Federal, que está conosco em Goiânia, proferindo palestra no encerramento do estudo da obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, uma promoção do GEM, o Grupo de Estudos da Mediunidade aqui da Federação Espírita de Goiás. Você acompanha ainda a dica de leitura da semana, o quadro Tira Dúvidas e o Momento Cultural. O programa Encontro Fraterno é feito para você, fique conosco. Hoje nós estamos recebendo pela primeira vez, muito felizes, Maíse Braga. Maíse, muito bem-vindo ao Encontro Fraterno. Obrigada. Da Goiânia. Obrigada. E nós queríamos falar com você sobre uma temática que eu tenho certeza que afeta a cada um de nós, que é a questão do sofrimento, né? Nós observamos que existe muito sofrimento no mundo. E muitas vezes o sofrimento ele chega de uma forma repentina e inesperada. Como nós vimos recentemente em Goiânia, né, o caso de um jovem adolescente que, no momento de loucura, atirou matando outros colegas. O que a gente sabe que gerou um sofrimento enorme, não somente para os familiares, mas para a sociedade de uma forma geral, né? Como é que a gente explica isso? Por que existe tanto sofrimento no mundo? Eu acho que ainda nos cabe aprender através do amor. Infelizmente, muitas vezes não conseguimos. Os amigos espirituais dizem que determinadas situações dolorosas também devem nos ensinar a prestar atenção em coisas que nós não estamos prestando. As almas vêm do espaço para progredir, cada uma dentro da sua peculiaridade e dos seus conflitos também. Acontece que nos dias de hoje parece que isso está em todos os corações. E principalmente as pessoas mais jovens, muitas vezes trazem de outras existências conflitos internos que, por mais bem recebidas que sejam por suas famílias ou orientadas, muitas vezes em determinado momento não conseguem superar. E isso nos mostra que todos nós como sociedade, educadores, tutores, pais, devemos estar atentos para o coração às vezes triste, que não se manifesta, que não demonstra. E quando surgem tragédias, e até em todos os países as pessoas dizem, qual foi a motivação? É a grande pergunta que se faz. Mas muitas vezes a motivação é um conflito interior, é uma solidão enorme, é um não pertencimento, mesmo quando as pessoas em torno aparentemente nos aceitam. E quando por um momento nós não nos sentimos aceitos, dependendo do que vai em nossa alma, às vezes a violência é a nossa resposta. Não deverá ser, mas a humanidade precisa aprender e nós precisamos saber que somos todos responsáveis uns pelos outros e ainda que não tenhamos ninguém ligado a nós vivendo um drama, nós podemos auxiliar que dramas deixem de existir a partir de uma postura positiva que nós tenhamos para ensinar, para exemplificar. Isso tem faltado em muitas situações e nunca se saberá talvez o que fez aquele coração tomar aquela decisão. Poderíamos até culpar os espíritos desencarnados, as almas que sofrem. Com certeza ele não estava no seu estado normal. É verdade
Ninguém em sã consciência que atenta contra a própria vida ou a vida do outro está no seu estado normal. Mas até chegar a isso, há um caminho que nós podemos detectar e auxiliar. Renovar, educar, repetir até a exaustão. Toda a educação que nós possamos dar à sociedade é sempre o caminho. Pensando nisso, né, nós tivemos também um pouco mais atrás o caso de Janaúba, né, daquele senhor que pôs fogo na creche. Sim. Nós vimos lá que era um adulto, que a gente não sabe qual a motivação. Depois a gente vê um jovem, né, um menino de 13, 14 anos fazendo isso. E muitas vezes o objeto da violência é contra si próprio, como nos casos de suicídio, que tem crescido muito. Sim, né? Sem dúvida. Só que muitas vezes a família, os amigos não conseguem às vezes perceber os sinais. Sim. Não é isso? Porque as pessoas, elas dão sinais de que elas estão vivendo esse conflito. Sim. O que a gente poderia dizer, por exemplo, hoje, para quem está nos assistindo, que são pais, que são cuidadores, que são irmãos, o que a gente pode fazer para tentar identificar isso, para tentar ajudar a pessoa, para que ela não chegue ao ponto de cometer a violência nem contra terceiros, nem contra ela própria, né, com o suicídio? Sócrates disse: homem, conhece-te a ti mesmo. E nós temos que nos conhecer e exemplificar e conhecer o outro, seja ele quem for. Perguntar, como às vezes nós não temos tempo, paciência ou disposição para perguntar: como você está? O que está se passando com você? Ao longo dos anos eu conversei com muitos pais de suicidas, de todas as idades. E a coisa que eu mais ouvia era: como é que eu não percebi? Como é que eu não vi? E isso é preocupante. Nós precisamos ter os olhos de ver. Precisamos, pelo menos uma refeição por dia, fazer com a família e perguntar se tudo está bem. Sou de uma geração, vou fazer 60 anos agora, em que nossos pais conheciam os nossos amigos. Isso deixou de existir. Hoje a pessoa se sente solitária porque ela está à frente de um computador e acha que tem milhares de amigos. Mas, em verdade, as solidões são tremendas. Em Brasília, por exemplo, o índice de suicídio é altíssimo. E há uma negação muito grande em relação à sociedade, porque nós ainda nos recusamos a discutir o que leva a pessoa a tirar a própria vida e por que cada vez pessoas mais jovens. Uma coisa impressionante, você percebe o perfil jovem, bonito, inteligente, bem-sucedido, o que leva essa pessoa a fugir da vida física. Muitas vezes é algo que nós nunca conseguimos penetrar, entender, mas o que for possível, nós devemos fazer. Entender que o outro, às vezes, tem conflitos que vieram de outras existências e que nos cabe observar e ajudar a corrigir. Toda alma que vem para junto de nós vem do espaço para progredir. E o nosso progresso também deve ser nos ajudar e ajudá-las. No caso de Janaúba, o rapaz tinha já uma série de pedidos de tratamento psicológico. Aí nós temos que questionar por que ele nunca foi chamado para ser tratado. Que condições são essas que o público que sofre tanta tristeza e depressão leva tanto tempo para encontrar ajuda? Tudo isso tem que ser analisado, já que as coisas continuam a acontecer, a nos chocar, mas precisam ser corrigidas. Maíse, nós sabemos que estudos mostram que em casos de suicídio, e nós podemos até imaginar também que em casos de ações violentas como essa, existe algum tipo de transtorno mental associado, como a depressão, a bipolaridade e outro, né? Então a gente vê a importância mesmo do acesso à orientação, não é? A tratamento em relação a esse tipo de situação, né? Totalmente. Minha filha é analista do comportamento, psicóloga clínica. E ela não vive uma situação diferente no consultório dela que vivemos dentro da casa espírita. E passou o tempo em que, me lembro bem, meus avós foram espíritas, em que se dizia, quando a pessoa chegava à casa espírita: tome uma série de passos que tudo se resolve. Nós precisamos esquecer que isso existiu um dia, porque a terapia existe no mundo, porque quase todos nós precisamos dela. Acredito que todos, em determinado momento da nossa vida, faríamos muito bem se procurássemos uma terapia com um profissional sério para nos ajudar, não só a religião, não só a fé, mas esse autoconhecimento direcionado. Nós trazemos coisas de outras vidas ou até dessa vida que às vezes criam obstáculos
para que nos gostemos de verdade, para que aceitemos o outro de verdade. Não deve ser por acaso que em pleno século XXI nunca houve tanto preconceito que parecia esquecido, que parecia superado, tantos discursos de ódio, exatamente no contrário daquilo que as gerações anteriores à nossa geração combateram. Então tem alguma coisa muito grave acontecendo. Acho que uma enfermidade moral que nos afeta de alguma forma a todos e nós precisamos começar a sentar, discutir, conversar, nunca dizer esse assunto eu não trato, eu não falo disso. E doutrina espírita também tem as suas meia-culpas, porque por muito tempo, não, disso não se fala, não, isso não se comenta, não, isso é tão errado que nós não falamos disso. Então, como vamos nos transformar e transformar a vida em torno de nós? Até porque é uma fé raciocinada. Obviamente. Que nós seguimos, não é? Exatamente. Vira uma incoerência você dizer disso eu não quero saber. Porque nós estamos mergulhados na carne para evoluir. Me lembro de Emmanuel que dizia através do Chico Xavier, o único, ele não dizia que era o maior, o único objetivo da alma que vem à Terra é mudar a si mesma e fazer o bem. Muito bom. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós retornamos falando mais sobre o sofrimento, as causas do sofrimento, com Maíse Braga. Até já. Oi pessoal, meu nome é Lúcio Maranhão, estou aqui com a dica do livro da semana, o Evangelho de um Médico Lucas, que traz aí um pouco da história desse evangelista, médico que não conheceu Jesus pessoalmente, mas conheceu em coração. E nesse livro a gente traz as curas, algumas parábolas, algumas passagens de alguns discípulos, mostrando, trazendo o Evangelho, não apenas daquele tempo, mas para o tempo de agora. Eu acredito sempre que tem todo o problema, toda a dificuldade, acredito que o Evangelho sempre tem uma resposta. E através das curas desse médico, sob a visão de Lucas, procurei retratar nesse livro aqui, que possa servir para muitos, tá bom? Um grande abraço para todos. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.
falando sobre sofrimento. Por que sofremos tanto? Conosco, Maíse Braga. E, Maíse, pensamos também naquelas pessoas que têm um prazer mórbido em cultuar ou cultivar o sofrimento, né? Um sentimento de masoquismo ou de vitimismo. Por que isso acontece? Por que a gente gosta de sofrer? Porque é uma situação extremamente confortável. Quando você sofre, você é a grande vítima. Deus esqueceu de você. Você não pode mudar sua vida porque você está paralisado pelo sofrimento, pela incompreensão dos outros, pelo fato dos outros não te ajudarem de forma nenhuma. É confortável demais esse cantinho, em que você justifica todos os seus fracassos, todos os seus dias difíceis, com uma imobilidade emocional extremamente conveniente, mas altamente problemática. Porque os espíritos há muito tempo nos ensinam que aquilo que você não resolve somatiza. E por isso, no dia em que a medicina entender que praticamente todas as enfermidades que acometem o homem começaram um dia no sentimento dele, no coração e na mente, então as curas chegarão. Porque no fundo nós viemos para nos curar. E há coisas que nós só podemos fazer na Terra. Não adianta imaginar, como muitos espíritas imaginam, quando eu chegar do outro lado da vida eu resolvo. Porque senão não precisaríamos ter vindo. É na Terra que nós temos que reencontrar situações, pessoas e refazer o nosso destino. E não deixar o tempo passar, porque nós nunca sabemos quando chegará a nossa hora. E acho que é um bom exercício, de vez em quando, nós imaginarmos, quando estivermos na verdadeira existência, como nós vamos nos justificar. Com que coragem nós vamos olhar nos olhos daqueles que nos antecederam e falar da nossa jornada. Nós, então, que nos ufanamos dentro da doutrina espírita de sabermos mais, estudarmos muito, teremos sério problema. Porque teremos tido todas as oportunidades de avançar no conhecimento, no entendimento, e se tivermos deixado tudo isso passar, grande será a nossa responsabilidade. Nós não sabemos também que o limite de cada um é diferente, não é? Sim. Muitas vezes a pessoa ela tem uma resistência maior à dor, ao sofrimento e outro menor. Sim. Nós vemos, por exemplo, pessoas que sofrem muito se não conseguem trocar de carro no fim do ano. Não é? O que determina isso? É uma questão espiritual, nós já trazemos, é uma maturidade, essa resistência que nós temos ou não a situações difíceis? Sem dúvida são valores que eu acredito que nós já temos trazido de vidas anteriores, uma maturidade que às vezes nos falta por nos sentirmos infelizes de não termos determinadas coisas na matéria, e você sabe que tudo é sabedoria. O tempo na matéria está tão difícil para todo mundo que tudo é lição. Eu acredito que no futuro todos nós teremos simplesmente aquilo necessário para viver, com sabedoria e bondade. Não estaremos estressados porque não temos determinada coisa material junto de nós, porque aquilo não será um valor para nós. Nós estaremos muito preocupados em ter portas adentro do nosso coração valores espirituais eternos. Se eu ainda sofro por coisas materiais que eu não tenho e que muitas vezes são tão tolas, eu não estou olhando em volta de mim. Eu não estou me lembrando de 60 milhões de refugiados que vagam pelo mundo sem encontrar, como Jesus mesmo não tinha, um lugar para pousar a cabeça. Nós nos sentimos infelizes por tolices, na maioria das vezes, esquecidos de que há um mundo de pessoas que dariam tudo para ter um minuto da nossa alegria, das nossas amizades, da família que mesmo conflituada nos abençoa, mas nós ainda dentro do egoísmo que temos, pretendemos que as coisas venham para nós. E eu me lembro sempre dos espíritos que dizem que nós sempre imaginamos ganhar sozinhos na Mega Sena, mas os primeiros beneficiados imaginamos que seríamos nós mesmos. Então, no dia em que nós pensarmos em ter antes ser para ajudar muito, talvez as coisas venham às nossas mãos. Enquanto a vida perceber que nós estaríamos beneficiando exclusivamente a nós, estaremos angustiados. Às vezes por coisas tão pequenas, mas que parecem tão importantes e que nada significam. Pois é. Mas Jesus já nos disse que a felicidade não é deste mundo.
Não É verdade. E a doutrina espírita nos mostra e nos explica que nós estamos num estágio evolutivo no planeta, mas que o planeta está passando por um momento de transição. Sim. Né? Ou seja, as coisas vão melhorar. Vai Sim. chegar num momento em que as coisas vão melhorar. Sim. Nós poderíamos considerar, então, que isso que você falou, né? Essa crise moral que nós estamos vivendo, Sim. isso faz parte desse momento de transição em que nós estamos vivendo? Eu tenho certeza que sim, porque as próprias energias em torno de nós estão nos obrigando a isso. Malgrado nossa própria vontade, a um mergulho interior, a verificar o quanto de bem nós temos dentro de nós, o quanto do que não é bom nós temos e como nós podemos interagir num mundo que nos parece absolutamente louco, em que valores com os quais fomos criados e em que passamos aos nossos filhos parecem não existir mais. Eu me recordo que na passagem do ano de 99 para 2000, na Comunhão Espírita de Brasília, Dr. Bezerra de Menezes deu uma mensagem, e foi uma mensagem muito bonita, que impactou muito na época e nós não tínhamos ideia do quanto ela era verdadeira. Ele disse que os primeiros 20 anos do novo milênio seriam extremamente difíceis. E usou o seguinte comentário: todas as máscaras cairão. Todas. Eu me lembro que no dia seguinte as pessoas diziam lá na comunhão: será que foi Dr. Bezerra mesmo? Ele foi tão dramático. E hoje, quando eu olho para trás, eu penso que ele foi sutil demais. Porque não há outra coisa que esteja acontecendo. As nossas máscaras também caem. São as máscaras sociais da nossa conveniência. E aquilo que realmente é verdadeiro em nós é que aparece. Por isso, às vezes, nos chocamos com pessoas que julgávamos equilibradas, felizes e nobres e mostram que não são. Mas, antes de tudo, deve começar de nós. A preocupação deve ser nossa. Eu tenho uma frase favorita de todas as que Jesus pronunciou: a cada um segundo suas obras. Se todo dia nós lembrássemos disso, teríamos a preocupação de deixar nos outros uma lembrança feliz. Porque um dia, em alguma parte, nós vamos precisar dessa lembrança feliz. Vamos precisar que alguém se lembre de nós com carinho, com respeito. A mensagem que nós devemos deixar é sempre do não desistir nunca. Ir em busca de nós mesmos, abraçando o maior número de pessoas em torno e sempre na certeza de que o dia de amanhã vem perto, como os Espíritos dizem. As consequências de tudo o que fazemos e lançamos à vida voltará para nós. Bom, você está acompanhando aí, nosso tema hoje é o sofrimento. Nós vamos novamente para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Até já. No nosso Tira Dúvidas de hoje, uma questão para lá de instigante. Euzi, olha só o que traz o nosso telespectador. Aprendi no Espiritismo que o esquecimento de experiências de vida passada é um benefício para a evolução, mas há quem faça terapia de vidas passadas e busca lembranças que foram apagadas antes do nascimento. Isso é certo aos olhos de Deus? Muito bem dito por você, aprendi no Espiritismo. Nós estamos sempre aprendendo sobre a vida futura e também as consequências das vidas passadas, porque nós estamos sempre retornando com o propósito de evoluirmos. As lembranças de vidas passadas são, graças a Deus, esquecidas para que nós tenhamos condição de conviver com aquelas pessoas que muitas vezes nós guardamos ressentimento contra elas. E Deus nos permite a bênção do esquecimento para que nós possamos mudar a nossa conduta. É importantíssimo que se saiba disto. Você buscar a regressão para saber o que aconteceu em vidas passadas, talvez não seja conveniente e nem necessário, porque as evidências do seu comportamento, do seu interesse, da sua procura, já mostram de onde você veio e as afinidades e desencontros que você tem com certas pessoas que estão ao seu lado sempre no núcleo familiar. Então, é importante que se saiba disto. A ciência tem feito revelações fantásticas sobre vidas passadas e é bom que seja como um método educativo para indicar caminhos, endireitar caminhos para que a pessoa evolua. Então, existe sim
esta possibilidade, mas preocupe-se em observar as suas atitudes, suas tendências, as suas aspirações, sabendo que você está num lapso de tempo aqui encarnado e que os contatos que você tem aqui com as outras pessoas são muito significativos. Ponha mais atenção dos contatos mais difíceis, porque estes são os mais significativos para todos nós. Muito bem, envie suas questões para tiraduvidas@feego.org.br. Até a próxima semana. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta hoje conversando sobre o sofrimento, por que sofremos tanto, conversando com Maíse Braga. Maíse, nós observamos também que, aparentemente, muitas pessoas sofrem sendo tão boas. Pessoas que aparentemente não tinham por que passar por aquele sofrimento, enquanto outras que aprontam todas, aparentemente vivem numa boa, não é? Como é que a reencarnação explica isso para nós? Porque realmente só a reencarnação para explicar, não é? Olha, eu digo a você que se eu não fosse espírita desde garota, eu não teria religião e nem acreditaria em Deus. Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica explicar que não sejam consequências do nosso passado. Mas me lembrei de um amigo que uma vez foi até o Chico e disse: Chico, eu estou inconformado. Meu vizinho é uma pessoa horrorosa. Ele maltrata a mulher, os filhos, o cachorro, mas tem um carro maravilhoso, não vive de aluguel como eu, tem um emprego magnífico, é uma pessoa irracível, mas tudo dá certo para ele. Chico, eu estou no espiritismo desde que eu nasci. Vivo sem emprego, já passei por tanta coisa, tenho uma solidão tão grande. Chico abraçou e disse: ah, meu filho, como eu e você somos felizes.
Seu vizinho está semeando, nós já estamos colhendo. E eu fiquei encantada porque o Chico se incluiu. Seu vizinho está semeando, nós já estamos colhendo. Não tenha dúvida, não tenho nenhuma, de que aquilo que, por mais que tentemos, não vem às nossas mãos, é o que nos tornou infelizes, prepotentes, egoístas e orgulhosos em vidas que se foram. E hoje nos cabe a carência. A carência de hoje foi o excesso de ontem. Não há como duvidar. O amor que hoje nós nunca achamos que é suficiente, achamos que ninguém nos ama como queremos ser amados, é o amor que nós negamos. E nos cabe então cultivar um outro tipo de amor. O amor por aquele que não pode nos beneficiar em nada, que nada nos dará em troca. Esse é o amor de que Jesus falava. Me recordo de quando Lázaro volta à vida. Eu sempre brinco dizendo que se fosse eu que trouxesse alguém à vida, eu ia fazer tanta exigência da pessoa que eu tivesse trazido de volta, que eu não ia deixar a pessoa respirar sem estar do meu lado. Jesus, a alma mais perfeita que já viu na terra, disse, referindo-se a Lázaro, desatai-o e deixai-o ir. Porque ele sabia que ainda havia um tempo para que Lázaro vivesse um pouco mais, e depois ele faleceu, porque ele tinha uma enfermidade realmente, mas o trato entre ele e Jesus estava feito. Ele volta da vida do lado de lá, e Jesus não prende a ele em absoluto, deixa que ele parta. Às vezes, nós queremos tanto que uma pessoa fique ao nosso lado forçadamente. É como um cadáver que nós queremos carregar pelo resto da vida. Mas há pessoas que, por mais que amemos, têm outros caminhos. E nós devemos dar a ela o nosso melhor, sabedores de que um dia reencontraremos aquela pessoa e poderemos felizes perceber que nós contribuímos para que ela se tornasse uma pessoa melhor. Isso será a maior de todas as recompensas. Maior do que essa, só sairmos da vida física um dia tendo nos tornado pessoas melhores. Quando nós observamos então o sofrimento bater à porta de alguém, nós já ouvimos de alguns companheiros assim, não, ele está apenas colhendo o que semeou. Então, né, é justo, deixa ele. Não precisamos fazer nada. Sim. Né? Uhum. E aí? É terrível isso, porque, meu Deus, é natural que tenhamos as nossas provas e até expiações que vêm de outras vidas, mas onde está a nossa solidariedade? O nosso carinho, o nosso respeito, o meu Deus, como é que eu posso te ajudar? Como é que você está suportando tudo isso? Às vezes recebemos e-mails de pessoas do mundo inteiro e que nos contam histórias avassaladoras. Quando eu vou responder, eu peço sempre aos amigos espirituais que me inspirem, porque eu não suportaria aquilo que a pessoa está vivendo. E ela ainda escreve um e-mail para desabafar, para contar o que está se passando com ela, como não responder. Por mais que a pessoa esteja resgatando o que quer que seja, o nosso compromisso é estar ao lado, é nos preocupar de verdade, é transformar o nosso coração, transformando o coração do outro. O que nós poderíamos dizer, então, para quem hoje está vivendo uma situação de dor, realmente, de conflito, não é? Como enfrentar isso com essa certeza de que um dia isso vai passar também, não é? Como que a gente pode realmente incentivar essa pessoa a ficar firme? Primeiro, não desistir jamais. Segundo, dar aquela chorada boa. É sentar e chorar mesmo. O Chico fez isso muitas vezes. E depois que ele chorava, Emmanuel, como sempre rigoroso, aparecia e dizia, já chorou? E ele, já, sim senhor. Então lave o rosto e vamos trabalhar. Mas deixava o Chico chorar. Então, depois dessa chorada boa, nós vamos pedir que Deus nos aponte caminhos. E Ele sempre apontará. Vamos talvez deixar que essa onda que parece nos levar passe por cima de nós. E vamos pedir, mesmo sem ter às vezes condições para pedir, vamos pedir que algo venha. Maria Dolores dizia através de Chico, uma luz há de vir. Então, orar, mas principalmente trabalhar. Se você se queixar muito, pode ter certeza, está com tempo livre demais para se queixar. Vá em busca de alguém que precise muito de ajuda. Visite alguém que precise. Vá dar aquele telefonema que há anos ou meses ou dias você adia sempre, de entendimento com o outro. Eu me recordo
da Dona Canô, mãe do Caetano Veloso e da Maria Bethânia, quando ela fez 103 anos, na porta da igreja onde a família estava homenageando a ela, a repórter impressionada, ela morreu com 105, disse a ela: como é que se chega à sua idade desse jeito? E eu nunca me esqueci que ela respondeu: ah, minha filha, tudo que a vida me deu, eu devolvi para ela. E eu percebi que aquela mulher estava dando uma lição de saúde absoluta. Nós somos avaros dos nossos sentimentos felizes, das nossas horas felizes, e achamos que o outro tem mais é que sofrer mesmo. Vamos ampliar o nosso entendimento. O sofrimento do outro será um pouco nosso. Não nos desequilibraremos a ponto de não poder ajudá-lo, mas vamos ter uma empatia tal que ele saberá que onde nós estivermos, ele, seja quem for, encontrará no nosso coração um abrigo verdadeiro. E façamos como o Chico contava que fazia. Às vezes ele tinha um dia complicado e no dia seguinte, quando ele acordava, sentava na beirada da cama e começava a sua prece dizendo: ah, Senhor, aqui estou eu mais uma vez. É isso aí. E para nos ajudar na doutrina espírita com seus ensinamentos maravilhosos. É verdade. Olha, Maíse, muito obrigada. Eu que agradeço, imagine. Obrigada a você e a todos que nos assistem. Muito obrigada a você que nos acompanha toda semana. Você acompanha ainda o Momento Cultural. E na semana que vem nós nos encontraremos novamente. Fiquem com Deus e até lá. A semear consolação, vai espalhando aonde for a terceira revelação, um peregrino a nos guiar, mesmo diante da incompreensão. Viemos hoje lhe ofertar nossa infinita gratidão. Pela palavra iluminar os corações em aflição, pelo incessante anunciar dos rumos da evolução, ao Pai maior vamos rogar bênçãos de paz e oração, porque conosco hoje está Divaldo Franco, nosso irmão. Tio Divaldo, estamos aqui hoje em nome de todas as crianças que tiveram suas vidas modificadas pelo seu amor. Obrigada, tio Divaldo, pela mansão do caminho. Obrigada por todo o cuidado, atenção e respeito pela nossa doutrina espírita, por nos ensinar a amar, a servir e a construir o mundo lindo com que tanto sonhamos. Receba todo o nosso amor, tio Divaldo, peregrino do Senhor. Peregrino do Senhor,
Divaldo Franco, nosso irmão. E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical Mundo Maior. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Francisco de Assis, ele viveu Jesus. E então, em todos os momentos que ele declamava esta prece, cantava, porque dizem que Francisco de Assis também cantava, ele exaltava a grandiosidade dos ensinos de Jesus, compreender mais do que exigir compreensão, amar, semear a paz, semear a esperança, a compreensão de uma vida mais plena. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Encerramos aqui o nosso programa, gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e proteja, como também a toda a sua família. E fique conosco para o nosso próximo programa. Contamos com você. Meu grande beijo. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria.
ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altas Fer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.